Olá, meus irmãos. Atos, no seu primeiro capítulo, nos versos de 6 a 8, nos diz assim: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Irmãos, nós, na Páscoa, lembramos o grande sacrifício de Jesus na cruz, vencendo a morte e nos livrando da condenação pelo nosso pecado. Mas nós que cremos em Jesus não podemos nos lembrar apenas de seu sacrifício e nos esquecer da missão que ele nos deixou. O texto que lemos nos conta sobre um encontro de Jesus com seus discípulos após a sua ressurreição e antes que ele novamente fosse elevado às alturas. A preocupação dos discípulos nesse momento era somente uma: Senhor, será este o tempo em que irás restaurar o reino a Israel? Ou seja, é agora que o Senhor vai exercer todo o seu domínio e nos livrar de todos os problemas e preocupações? Muitas vezes esse é o nosso desejo, que todos os nossos problemas acabem, que o Senhor retorne logo para nos livrar desse mundo que muitas vezes é mau e nos traz sofrimentos e dor. Mas a resposta de Jesus para nós permanece a mesma que ele deu aos discípulos naquela época. Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Só o Pai conhece e a ninguém mais compete saber. Mas o que compete a nós então? As palavras do versículo 8: Sereis minhas testemunhas. Essa foi a missão deixada àqueles discípulos e que cabe a cada um de nós ainda hoje. Nós devemos ser testemunhas de Jesus Cristo em todo tempo, em todo lugar. Para aqueles discípulos naquela época, a ordem era Jerusalém, Judéia, Samaria e depois os confins da terra. A ideia apresentada era: comecem de perto, onde vocês estão, mas não parem por aí. A minha mensagem deve ser pregada por todo o mundo. E a mesma ordem permanece para todos nós. Embora nem todos tenham chamado um missionário para pregar em uma região distante, em um país que está bem longe daqui, todo verdadeiro crente é chamado a proclamar as boas novas do Evangelho no lugar onde está. E o que nos dá confiança para fazer isso? Qual é a nossa base? Como nós podemos ter certeza de que nós seremos bem-sucedidos nessa tarefa? O fato de nós não estarmos sozinhos. O texto diz: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Assim vocês poderão ser minhas testemunhas. Ou seja, ninguém está capacitado a ser testemunha de Jesus Cristo se não tiver com ele o Espírito Santo. Mas ao contrário do que alguns acreditam, o Espírito habita em todo verdadeiro crente. Ou seja, todos nós estamos habilitados e convocados para essa tarefa, que por mais que seja uma tarefa prazerosa e um grande privilégio nosso, não é uma tarefa opcional. Todos nós somos chamados a isso. Você é chamado a ser testemunha, pois foi capacitado ao receber o Espírito Santo de Deus. Essa é a sua missão, é a nossa missão. Que esse seja o nosso desejo e que sejamos cada dia mais motivados a isso. Que Deus nos abençoe.